Boa noite, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de reflexão do livro Escalada de Luz de Jerônimo Mendonça. Uma alegria muito grande contar com vocês. E enquanto vocês vão chegando, boa noite, Mari, boa noite, Rosimeire, sejam bem-vindas. Boa noite, Maria da Conceição. Enquanto vocês vão chegando, eu vou fixar aqui o comentário. Comentário hoje, a mensagem da noite, ela é muito... Opa, tá difícil para fixar hoje. Boa noite, João Carlos. Boa noite, Rosângela. Hoje eu estou apanhando para fixar o comentário. Sobe o teclado, então ele fica difícil. Era tão fácil, né? Não sei o que aconteceu. Infelizmente o Instagram veio com essa novidade e deixou a gente meio a pé aqui, né? A gente, por mais que você coloque por exemplo, estou colocando uma blusa azul marinho para facilitar na leitura, mas o que eu percebo que tem acontecido, quando você vai escrever, o teclado sobe e fica na parte de cima, então a gente tem dificuldade também. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Gabi. Seja bem-vinda. Parabéns pela sua live. Parabéns pelo projeto aí que você está fazendo pelo Telegram também. Importante é isso, é divulgar esse trabalho magnífico que você está fazendo aí. Muitas pessoas elogiando. Fico muito feliz aí pelo seu trabalho, viu? Deixa eu mandar os aviõezinhos que o pessoal pede também, enquanto vocês vão chegando aí. E a gente vai aqui fazendo os comentários. Então, nós tivemos uma reunião agora há pouco. E na semana que vem vamos dar início a um novo projeto. Dentro do Jerônimo Mendonça. Terminando a live, nós vamos estar fazendo uma postagem prévia, já anunciando, né? Mas começa oficialmente, nós vamos começar oficialmente no próximo dia 5, vamos fazer uma live de apresentação desse projeto e depois nós vamos estar trabalhando com outro livro do Jerônimo Mendonça. Nós vamos estar trabalhando com outro livro do Jerônimo Mendonça. Então fica aí o convite para vocês continuarem com a gente nesse projeto que é muito importante. Boa noite, Flavinha. Boa noite, Carol. E boa noite, Giovana. Seja bem-vinda. Deixa eu entrar por aqui também para a gente ter um pouquinho mais de flexibilidade, né, na hora da leitura. Flavinha, só para você saber o que está acontecendo com o Instagram, que eu tenho comentado às vezes na tua live, é o seguinte, por exemplo, estou com a camisa azul marinho, tá? E o que acaba acontecendo aqui é o seguinte, na hora que eu vou fazer o comentário, aparece o teclado aqui embaixo, por exemplo, na parte de baixo. E aí, a hora que você vai escrever, vai pegar na parte branca. A gente teria que, para resolver o problema do Instagram, trabalhar numa parede de fundo escuro. Talvez fosse a única opção para a gente resolver esse problema provisório. Boa noite, Martiele, pelo Pensamento Espírita. Seja bem-vinda. Então, por exemplo, como a gente começa a escrever aqui na parte de baixo, o teclado aparece aqui. E aí, o que você vai digitar vai pegar na parte de cima. E aí fica difícil realmente, né? Só se a gente pintar a parede de escuro, azul marinho, né? Mas aí também não é por aí, né? O Instagram tinha que voltar naquele sistema antigo, né? Que era muito mais prático, muito mais eficaz. Então, hoje nós temos uma mensagem muito otimista, muito positiva, podemos dizer, né? Podemos dizer positivista, porque é avante. Então, não é pare um pouco, descanse um pouquinho, não, é avante, sempre avante. E quando a gente pensa em avante, né? Nem estou pegando a mensagem ainda, mas para a gente fazer esse bate-papo. Boa noite, Marquinhos, seja bem-vindo. Mas se eu colocar aquele filtro roxo, João Carlos, aí vai ficar estranho, né? É um filtro, na verdade, de tipo... como se fossem umas emanações fluídicas assim, sabe? Mas deixa assim, vamos assim. A Babi que gosta dos filtros, né? Boa noite, Clara, seja bem-vinda. Então, Magazine 564, boa noite também. Natália, tudo bem com você? Quanto tempo que a gente não se fala, né? Então, quando a gente pensa na mensagem avante,
é um impulso que a gente sente, na verdade, né? A gente sente um impulso, avante. Às vezes você está desanimado, às vezes acontece uma série de coisas na vida e a gente não sabe, precisa de uma injeção de ânimo. E às vezes uma conversa com um amigo, uma live que a gente assiste, traz sempre um impulso para a nossa vida, né? Boa noite, Carlos, seja bem-vindo. E esse impulso ele é muito importante, porque é normal a gente ficar desanimado, é natural, não tem como, né? A gente é humano, a gente tem altos e baixos, tem os nossos picos, olha, a gente está numa energia boa, de repente a gente fica meio depressivo, meio ansioso, meio agitado, e a melhor coisa que a gente tem a fazer é fazer uma prece, quando a gente está assim meio desanimado, fazer uma prece, colocar uma música suave. Boa noite, Rosana, seja bem-vinda. Boa noite, Amanda. E fazer uma prece é a melhor coisa que a gente tem. Melhor coisa que a gente tem é fazer a prece. Tentar entrar em sintonia, colocar uma música suave, sabe? Faz aquela mentalização, como eu falei para vocês ontem, né? Imagina que você é o seu lugar de conforto, o seu lugar de relaxamento. Porque quando você faz uma meditação, quando você faz um relaxamento, boa noite Neuza, boa noite Francine, sejam bem-vindas. O que acontece? Quando a gente faz uma meditação e um relaxamento, a gente indiretamente imagina. E cada um imagina o melhor lugar para o seu momento de relaxamento, da sua meditação. Pode ser uma praia deserta, pode ser um bosque, cada um o seu lugar. E naquele momento você busca as energias para se reequilibrar. Então, esta mensagem que o Jerônimo vai passar para nós hoje, avante, é para nos impulsionar. Quando estivermos tristes, cansados, deprimidos, e é natural, já falei, a gente pode e deve buscar ajuda. Buscar ajuda de um amigo que está podendo, às vezes, te ouvir para falar, mas tem que ser aquele amigo que está disposto a te ouvir. Porque às vezes você vai ter uma pessoa que ele está querendo mais é falar do que deixar para a gente nos ouvir, né? A Rosana está dizendo que a prece é o caminho de conexão com Deus, ele encontra espaço entre nós, para agir depende de nós, e é verdade. Deus se serve de todas as coisas, de todas as criaturas para ajudar as próprias pessoas. Isso que é importante. Às vezes uma mensagem que você vê no Instagram, uma mensagem que você recebe no WhatsApp, alguém que fala uma palavra, uma coisa tão simples, e aquilo já serve como norte. E então é importante a gente estar sempre ligado, né? Fazer a nossa prece, fazer a nossa vibração e lembrarmos de estarmos em sintonia, porque não adianta fazer uma prece pensando em outras coisas, pensando no que eu tenho que fazer amanhã. É o que eu falo, a gente tem que estar 100% dentro da gente quando a gente está fazendo aquilo. Por exemplo, você vai assistir uma palestra na casa espírita, né? Agora não dá mais, quando dava. Então as pessoas às vezes usavam o momento, o palestrante estava lá falando e ela estava divagando, pensando na vida dela, o que ela vai fazer depois, o que ela vai fazer no dia seguinte. Praticamente ela perdeu a palestra inteira. Se não for um bom palestrante, às vezes a pessoa até dorme, né? Claro que existe a questão do envolvimento espiritual, tem uma série de circunstâncias, mas eu estou dizendo, a gente tem que estar por inteiro frente às determinadas situações da nossa vida. Então, se eu estou aqui fazendo essa live, eu estou aqui 100% presente nesta live. Eu não tenho que pensar o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer depois da manhã, se eu tenho uma palestra, se eu tenho uma live. Não, cada dia as suas preocupações. Boa noite, Livânia, seja bem-vinda. Cada dia as suas preocupações. Então, não vamos nos ficar preocupados com o dia de amanhã. O dia de amanhã, Deus cuidará. Então, vamos cuidar do dia de hoje, vamos estar 100% aqui. Saudades, Livânia, também. Faz tempo que a gente não se fala, né, querida? Mas é isso mesmo. Então vamos ver o que ele nos traz de impulso para nós nessa mensagem aqui, intitulada Avante. E olha lá, ele vai falar que nosso caminho não é muito fácil, não. Segue, viajor, vencendo espinhos e abrolhos. A áspera jornada de tua provação, além, no mais além, verás ante teus olhos primaveras e luzes em profusão. Bom, primeira dica, não existe estrada
de Fórmula 1, né? Aquele tapete magnífico que os carros de Fórmula 1 praticamente deslizam. Não. A nossa jornada, ela é cheia de espinhos e abrolhos. A áspera jornada da tua provação. Estamos num planeta de provas e expiações. Então é natural que a gente tenha os nossos espinhos, os nossos abrolhos. A nossa jornada nem sempre é um mar de rosas, nem sempre é um céu de brigadeiro. Então é importante que a gente tome consciência disso. Mas qual que é a grande vantagem para nós? Além, no mais além, verá ante teus olhos primaveras e luzes em profusão. Então, mais para frente, quando a gente passar por essas dificuldades, nós vamos encontrar um lugar maravilhoso de flores e luzes em profusão. Boa noite, Larissa, seja bem-vinda. E olha só, avança, mesmo de alma torturada. Então, às vezes você está triste, está cansado, está deprimido, avança, não para. Não pare no caminho, continue. Continue, mesmo que a sua alma está torturada. Não recues ante o impacto da tormenta. Vejam, a tormenta é aquela questão que existe no mar. Então, se você está num barco e aí a tormenta é forte, e a gente tem que estar mais forte ainda. Boa noite, Jorge, seja bem-vindo. E ele vai dizer, há quem segue teus passos, hora a hora. Este alguém invisível é o amor que te sustenta. Então lembrarmos que por pior que esteja a nossa jornada evolutiva, nós estivermos com a nossa alma torturada, nós estivermos passando por uma tormenta difícil, que às vezes a gente não consegue, não tem a força suficiente para segurar as velas, para segurar os remos. Mas o que a gente tem que lembrar? Quem que está no leme da nossa vida? O nosso Mestre Jesus. O nosso Mestre Jesus está no leme. Então, a gente não pode temer. Saber que tudo isso que estamos passando vai passar. Que a gente está passando com essas dificuldades, que cada pessoa está passando por um momento difícil. E não é porque a gente está aqui numa live, parece que está tudo céu azul, maravilhoso. Não. Todos nós temos os nossos perrengues, temos os nossos percalços. Mas temos que lembrar, sem sombra de dúvida, quem está comandando este barco. Esta nau não está lançada ao esmo, ao acaso, não está jogada assim ao sabor dos ventos. Não, tem um comandante, o comandante maior das nossas almas, das nossas vidas, nosso Mestre Jesus. Ele está no nosso barco, tomando conta da nossa embarcação. Então, esses momentos de dificuldade estão maiores nessa frase. Mas é isso aí, nós estamos colocados no mar. Fomos colocados mar adentro. E no momento da nossa encarnação, talvez a nossa jornada fosse um pouco mais leve. Nós pegamos águas tranquilas, mas quando a gente adentra ao alto mar, o que vai acontecer? As ondas vão ficar mais fortes, e se vier as tempestades, as tormentas, a gente tem que estar firme. E onde que a gente busca essa firmeza? Na nossa prece, na nossa oração. Onde que a gente busca agasalhar a nossa fé? Na presença do nosso Mestre Jesus em nossas vidas. É verdade, a Marta falou assim, cada um sabe a sua dor, seguimos firmes, confidentes que tudo passa. É verdade, Maria. Vai passar tudo isso. Tenhamos a certeza, por pior que seja. A noite é escura, mas no dia seguinte chega a alvorada e traz o nosso sol, o nosso Mestre Jesus. Então, lembrarmos disso, que nós estamos enfrentando uma jornada. E uma jornada que eu sempre falo para vocês, nós não estamos inventando uma jornada em vários níveis. No nível coletivo, envolvendo o nosso planeta como um todo. Não dá para falar que é uma situação sistêmica só de uma determinada região, não. É uma pandemia mundial, né? Óbvio, né? Pandemia tem que ser mundial, senão seria epidemia. Estamos vivenciando esse problema no coletivo. Estamos vivenciando esse problema no familiar, porque as nossas tormentas se acentuam, o contato com os nossos entes queridos tornou-se mais forte, mais presente, mais marcante, e aí os atritos vêm. E além disso, qual que é a outra
provação que nós estamos passando, a nossa, a interior, da gente para com a gente mesma. E essa eu vou falar para vocês, essa é a mais difícil. Já comentei várias vezes aqui com vocês. Por que é a mais difícil? Porque é quando a gente se depara com a gente sem máscaras, sem as personas que a gente apresenta lá fora. Porque nós trazemos personas. Eu sou um personagem no meu ambiente profissional. Eu sou um outro personagem no meu ambiente social. Eu sou um outro personagem, eu trago uma máscara no meu ambiente familiar. Só que quando eu me deparo frente a frente comigo no espelho, olhos nos olhos, cara a cara, não tem como. Aí não tem máscara que resista. E aí a gente não gosta muito de ver o que a gente vê. Falo que a gente abre como se fosse aquela caixa de Pandora, né? Que depois que você abriu fica aquele sufoco. E aí? Você não pode fechar mais. Não tem como fechar. Então isso é importante que a gente saiba. Nós estamos passando por essa fase, mas temos que seguir avante. E olha só que ele vai continuar dizendo para nós. Ouvida na luz da prece quaisquer decepções, perdoa de coração a boca que te fere, cala em teu proveito azedume e lamentações. Quem ama, entende, e o perdão sempre confere. Olha só. Temos que olvidar na luz da prece quaisquer decepções. Vocês sabem por que a gente se decepciona muitas vezes? Porque, na verdade, eu me decepcionei com tal pessoa. Eu conheci uma pessoa há alguns dias, por exemplo. E aí, eu imaginei aquela pessoa sendo de uma forma. Que ela fosse assim, assado, que ela tivesse esse gênio, que ela tivesse um jeito de ser. Então eu plasmo uma imagem sobre aquela pessoa. Tá? Eu criei uma roupa para ela. Eu criei uma máscara, uma persona. E o que vai acontecer? No primeiro momento que a minha persona que eu criei para ela, acontece alguma coisa diferente, eu começo a me decepcionar com ela. Mas espera aí, eu me decepcionei com essa pessoa ou com a imagem que eu estava fazendo dela? E às vezes a gente passa uma falsa imagem. Eu sou uma pessoa calma, tranquila, serena. E aí quando você vê a pessoa no dia a dia num ritmo frenético, numa explosão, numa agitação, você fala, pera um pouquinho, cadê aquela pessoa que eu conheci? Não é? Cadê aquela pessoa que eu conheci? Na verdade não é que você conheceu, você fez uma imagem equivocada dela. O João Carlos diz que vem daí o ensinamento que aqui muito dado, muito é cobrado. Pois é a própria consciência que cobra, à medida que adquirimos conhecimentos. Certamente, João Carlos, certamente. Então vejam, essa questão, se a gente se decepcionou com uma pessoa, com algum acontecimento, com algum fato, ele fala para a gente se recorrer à prece. Nos recorrermos à prece. E qual que é o santo remédio para todos os males? Perdoa de coração a boca que te fere. Perdoa de coração a boca que te fere. Gente, é difícil perdoar. Pô, não dá, né? Como que eu vou ficar perdoando aquela pessoa que me ofende, que me cobra, que me azucrina o tempo todo? Agradeça essa pessoa. Seja grato a ela, porque ela está sendo um instrumento da tua evolução espiritual. Está sendo um instrumento da tua evolução espiritual. E quando ela te ofender, lembrar que ela não é uma pessoa que está te ofendendo deliberadamente. Ela está no processo de aprendizagem. Ninguém erra porque quer. Ninguém erra porque quer. Então é importante que a gente faça essa reflexão. A pessoa te ofendeu, que sejamos nós que vamos abrir o nosso coração para o perdão, sem ficar guardando mágoas, ressentimentos, como ele vai falar mais para frente. Boa noite, Antasia, seja bem-vinda. Ou bem-vindo, não estou vendo direito a sua foto aí, desculpe. Cala em teu proveito azedume e lamentações. Tá? Já pensou, sabe aquela pessoa azeda, que acorda pela manhã na segunda-feira, chega assim, você fala assim para ele assim, bom dia.
ele fala assim, bom dia por quê? Só se for para você. Usando a mesma linha de raciocínio, é muito difícil até mesmo o auto-perdão. João Carlos, a gente tem que começar pela gente. Começar a se perdoar, permitir-se errar. Porque a gente não erra deliberadamente. Que eu costumo sempre dizer, só não erra quem não faz. Então, vamos pensar nessa situação que estava falando agora há pouco. Aquela pessoa azeda, emburrada, né? Você olha para ela assim, parece que ela chupou um limão, né? Aquela cara assim não sei se vocês já viram pessoas desse tipo, né? Que pessoa você vai cumprimentar, ela nem te cumprimenta, ou faz aquele bom dia por quê? Bom dia por quê? Né? Porque eu estou te desejando um bom dia. E aí eu lembrei até daquela frase que Jesus dizia, né? Toda vez que você entrar numa casa, dizei antes que a paz seja nesta casa. Porque aquela paz não for digna se aquela casa não for digna da sua paz, a paz volta para você. Então, quando você deseja um bom dia para uma pessoa, que seja assim, ainda que ele esteja azedo, que ele esteja mal-humorado, e não sejamos nós uma pessoa que fica o tempo todo lamentando. São sentimentos, são emoções, são vibrações, sensações que não vale a pena. Não vale a pena você ficar lamentando. Lamentar um fato que já aconteceu não adianta. Já aconteceu. Que te sirva de lição e daqui para frente vamos mudar. Vamos virar a página do livro. Tá? Porque já está escrito, não adianta. Eu vou ficar assim, nossa, olha o que eu escrevi aqui. Tá, beleza. O que eu escrevi? Mas não era isso que eu queria escrever. O que vocês queriam escrever? Queria escrever coisas boas. Então, meu filho, amanhã você tem uma nova página. Procura escrever coisas boas a partir de amanhã. Não fica se lamentando de situações que já aconteceram. Use, né, as pedras que já tem um ditado popular que fala assim, use as pedras que lhe atiram para construir o castelo da tua vitória. Mas não naquele sentido assim de vingança, tá vendo? Você me tacou pedras, eu peguei aquelas pedras, agora eu estou superior a você. Não, na tua vitória espiritual. Para você não ficar numa situação de vingança, né? O cara que tacou pedra, então você quer subir mais do que ele para olhá-lo por cima, né? Não vejo ninguém na minha frente. Esse tipo de comportamento que não leva a nada. A gente tem que pensar no lado positivo. Se te atiram pedras, utilize aquelas pedras para você crescer espiritualmente, moralmente. E aí que ele vai dizer, finalizando essa frase, quem ama, entende, e o perdão sempre confere. Boa noite, linda minha, seja bem-vinda. Então, quem ama, entende o outro. Porque se você ama, você vai compreender que o outro está num processo de aprendizagem. Jesus não nos perdoou a todos? Não conferiu a todos nós o perdão? Perdoa os pais, eles não sabem o que fazem. E assim muitos irmãos nossos, se a gente já está no estágio um pouquinho melhor, não que a gente é melhor que ninguém, tá? Mas se a gente já não está no estágio de não se ofender pelas agressões, pelas críticas, pelas ofensas dos outros, difícil, tá? Estou dizendo que é fácil. Mas se a gente já se conseguir estar um pouquinho além, vamos conceder o perdão, porque aquela pessoa está aprendendo. E aí ele vai continuar dizendo assim, um dia saberás, alma querida, que não foi em vão na terra o teu sofrer, e que a saudade, em lágrimas convertida, amanhã será a doce canção do teu viver. Aqui ele fez até uma rima poética, né? Quando a gente sofre aqui na nossa jornada evolutiva, é importante que a gente saiba disso. Então o Espiritismo venera o sofrimento? Não. Não é que a gente gosta de sofrer. Nem sofre porque gosta, não é nesse sentido. O sofrimento é que a gente costuma dizer assim, que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Boa noite, Francine, não tinha visto que você estava na live, me perdoe. Perdoar 70 vezes não, 7 vezes não, 70. E assim nos ensinou Jesus, é verdade. E a gente vai além, viu, Francine? Porque na verdade não é só 70 vezes 7, porque a gente faria aquela conta, bom, 70 vezes 7, 490. Quando eu perdoar 490, não preciso perdoar mais ninguém, não. É 490 vezes a mesma ofensa proferida pela mesma pessoa. A mesma ofensa. Então, se ele fizer a segunda ofensa, é uma outra vez. Então, ou seja, infinitamente. E se a melhor forma, né, que a gente fala assim em relação ao perdão, é não precisar perdoar os outros.
Por que não vai precisar? Então você é orgulhoso que você não vai perdoar ninguém? Não, que você não se ofendeu. Quando a gente conseguir atingir esse estágio, né? Quando a gente conseguir atingir esse estágio de maturidade espiritual, 400 por mês? Não, eu acho que não, viu? Pode ser 490 infinita. Aí põe um monte de zero para frente e vai enchendo de zero. Vai enchendo de zero. Enquanto eu couber os zeros na possibilidade de perdão, vamos colocando. Revista Boas Razões, boa noite, sejam bem-vindos. E aí ele vai dizer: avante, intérprete viajor. Somos nós, né? Somos nós, os intérpretes viajores, que estamos desbravando os 7 mares, passando por essas dificuldades, por essas provações. E aí ele vai mandar para a gente fazer, ele está falando de escalada de luz, olha só. Escala o Himalaia do infinito. Escala o Himalaia do infinito. Não é só o Himalaia, o físico, não, né? Do infinito. O João Carlos fala mesmo porque a imensa maioria iria perder a conta antes de chegar nos 490. Ô João Carlos, aí também seria muito metódico, né? Bom, hoje eu perdoei, né? E por falar em perdão, eu lembrei de uma história que é mais ou menos assim. 2 viajantes, 2 peregrinos, caravaneiros do deserto, amigos, estavam fazendo uma viagem e num determinado momento, um deles foi entrar no lago, numa parada que eles fizeram, e estava se afogando. O outro amigo chegou rapidamente e pulou na água para salvá-lo, né? Pulou na água para salvá-lo e salvou. Até me emociono lembrar dessa história. E salvou, né? E aí o que esse amigo fez? Ele pegou e gravou na pedra. Neste dia, né? Gravou, né? Esculpiu na pedra, dizendo: neste dia, fulano de tal, meu amigo, irmão, no momento que eu estava passando por uma dificuldade, se atirou ao lago e me salvou a minha vida. Boa noite, José Murilo, boa noite, Liz, sejam bem-vindos. E aí ele escreveu na pedra, gravou na pedra, ficou lá isso gravado. Passado um pouco mais, continuando a viagem, eles chegaram numa outra parada e tiveram uma discussão terrível. E aquele mesmo amigo que tinha salvado, ele pegou e falou uma palavra mal proferida contra esse amigo. E aí, o que ele faz? Ele vai na areia e escreve: neste dia, tal, nesta paragem, neste local, o meu amigo, por não me compreender, me ofendeu. Escreveu na areia. Aí uma das pessoas que estavam perto falaram assim: mas eu não entendi. Por que você fez isso? Lá quando ele te salvou, você escreveu na pedra. E agora que ele te ofendeu, você escreve na areia? Sim, eu escrevi na areia, porque essa ofensa, conforme o vento, conforme a água da chuva vai levar, vai apagar. Isso não vai ficar guardado no meu coração. Enquanto que aquele ato de gratidão, de generosidade, de desprendimento dele, pulando na água para me salvar, que ele tem que ficar gravado, não só na pedra, mas no meu coração. É assim que a gente tem que fazer. As boas ações que as pessoas nos fazem, a gente tem que guardar, gravar muito firme no nosso coração. E as outras, as coisas que não nos fazem bem, deixarmos ao sabor do vento, entregarmos para o vento, não ficar levando isso para frente. E ele continua dizendo aqui, lembrei da Babi no livro dela, né, reparte com alegria a messe do amor. A messe do amor. Pábulo de Deus, sempre bendito. Então, repartir com alegria essa messe, essa bênção do amor, né? Que é um pábulo de Deus, sempre bendito. Francine, eu vou tentar ver se eu localizo essa história e depois eu faço a postagem dela. Mas deve estar fácil de achar no YouTube. No YouTube não, no Google a gente acha. Eu devo ter gravado, salvo essa
essa historinha, depois eu vou fazer a postagem dela, que vem sempre ajudar, né? A história, eu falo assim, quando a gente faz alguma palestra, né? E a gente faz a palestra pura e simplesmente com tema evangélico e tudo mais. Mas quando você conta a história, aquela palestra ela fica recheada. E se tudo que você falou não ficou, o pessoal que estava ouvindo não prestou atenção, a história fica. E tinha um trabalhador aqui da Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, que a Liz e a Neuza com certeza vão lembrar dele, o Toninho Cassalti. Ele fazia suas palestras às sextas-feiras, e eu me inspirei nele quando eu comecei a fazer palestra, na verdade. Eu sempre trazia alguma história, né? E o Toninho sempre dizia que se a mensagem que ele trazia do Evangelho não ficasse, a história pelo menos a pessoa levava. Ele contava com tamanha propriedade, gente, que eu ficava impressionado. Então, lembrarmos também dessas dicas, que é interessante. Ele vai finalizar aqui dizendo: vencerás um dia a escuridão da morte. Deslumbrado, fitarás a eternidade e sentirás, em divinal transporte, que a força de Deus no mundo é a caridade. Sempre, né? Sempre o Jerônimo coloca como meta para nós a caridade. A caridade é a nossa chave, é o nosso passaporte, para o plano espiritual, gente. E a caridade que a gente tem que fazer é aquela caridade de peito aberto. Né? Sabe aquilo que a gente fala assim, não saiba a vossa mão esquerda que faz a mão direita? O que é isso? Eu vou fazer uma doação para uma entidade, eu vou arrecadar um mantimento, vou mandar para uma família carente. Tá, ótimo, louvável, fantástico. Boa noite, Caseirinhos da Solange, prima da nossa querida Babi. E aí o que acontece? Você está fazendo, só você está sabendo. Mas você percebeu que você está sabendo? E Jesus não fala assim, não saiba a vossa mão esquerda do que faz a direita? Então, ou seja, como que a minha mão não vai saber se eu faz parte do meu corpo como um todo? Não tem como esconder. Eu posso não falar para minha família, eu posso não falar para um amigo, eu posso não sair trombeteando aos quatro ventos, né? Que eu estou fazendo uma caridade, que não é caridade, gente. Sempre digo que esse ato que a gente está fazendo chama-se filantropia. Tá? Quando você ajuda uma instituição, você vai arrecadar mantimentos, né? Quando podia arrecadar mantimentos nos supermercados, a campanha do quilo, isso tudo que a gente faz é fantástico, não estamos tirando o mérito disso não. Vai ser contado também, com certeza. Mas quando a gente fizer a caridade, tal qual a gente respirar, naturalmente, a gente não vai ficar pensando, hoje eu fiz uma caridade. E tem alguns grupos, né, que eles se intitulam Irmãos da Caridade, né? Irmãos da Caridade, tudo bem, a gente acha importante que a pessoa até se intitule, mas na verdade seria mais Irmãos da Filantropia, porque esse tipo de trabalho é um trabalho filantrópico. Mas a gente vai conseguir, que nem a Francine está falando, caridade e amor. Quando a gente tiver amor pelo nosso semelhante, quando a gente não ficar pensando em tirar vantagem de alguma relação que você está tendo, numa compra e venda, eu quero ganhar mais do que aquilo. Boa noite, Marcelo, seja bem-vindo. A gente tem que se colocar no lugar do outro. Por exemplo, quando você imagine que você tem um carro que está com problema no motor. Aí você pega e manda no mecânico, dá uma guaribada só para enganar o comprador. Não é por aí, né? A gente tem que ser honesto. Porque imagina que fosse você que fosse o comprador, você gostaria? Então, isso daí é um ato de caridade também. Quando a gente tem esse desprendimento de ficar, de pensar no outro quando você está fazendo alguma coisa, se colocar no lugar do outro. Isso é importante. Toda vez que você tiver em dúvida, eu sempre falo assim, entre fazer ou não fazer uma coisa, leva Jesus junto. Põe do lado. Jesus está aqui do meu lado. Posso fazer isso ou não? Ele está te olhando. Ele não vai falar nada, ele só está te olhando. Aí a tua consciência vai dizer se você deve ou não fazer aquilo que você está pensando em fazer. Porque, na verdade, o que acontece? Né? Paulo de Tarso mesmo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer o que eu quiser? Posso. Dentro de um limite, certo? Porque a minha liberdade termina quando começa o direito do meu semelhante. A partir do momento que eu
o meu direito de ir e vir, a minha liberdade interfere no direito do meu irmão, eu já não tenho mais essa plena liberdade, porque afinal de contas vivemos em sociedade. Nós não vivemos como seres primatas, né? Em bandos ou isoladamente, porque eu posso fazer o que eu quiser. Posso sim, posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. E quando a gente fala não me convém, não só do ponto de vista material, a gente tem que perceber também do ponto de vista espiritual. Até quando e quanto aquela minha atitude não vai me comprometer a minha encarnação. Pensaram nisso? Fazer ou não fazer uma coisa é para reflexões nossas, sim. Então, o que a gente pode falar? A Francine falou aqui, ó, caridade não é só doação, é ter empatia, é ouvir o outro, emprestar um ombro, é levar uma palavra amiga e consolo. Com certeza, Francine. Todas as formas da gente fazer vale a pena. Boa noite, Eudenice, seja bem-vinda. Então, que a gente lembre desses preceitos e colocar em prática, pensando no nosso progresso espiritual. Mas não naquele progresso espiritual falando assim, eu quero progredir, evoluir e não me preocupar com quem fica aqui. Já pensaram se o Dr. Bezerra de Menezes tivesse esse pensamento? A quem nós recorreríamos neste momento de dificuldade, de pandemia mundial? Pandemia mundial de novo. A Martielli chegou a falar uma vez aí, eu peguei, eu falei, o pleonasmo não deixa de ser um pleonasmo, né? Porque a pandemia já é mundial, né? Então eu falo assim, Dr. Bezerra de Menezes, numa situação dessa, se ele tivesse ascendido às esferas superiores, que já estava em condição, mas quis permanecer aqui, que exemplo de desprendimento, né, gente? Será que nós teríamos essa atitude, tal qual o Dr. Bezerra de Menezes? Só espírito evoluído mesmo, né, para ter esse ato, né, tão importante, tão generoso, tão empático para com todos nós, né? Então, irmãos, que nós sigamos avante, apesar das dores, apesar dos espinhos, dos abrolhos, das nossas almas torturadas, das decepções, das ofensas que as pessoas nos fazem. A encadernação é a melhor, é verdade. Nossa melhor encadernação é a nossa. Aproveitarmos, né? E por piores então que estejam as nossas dores, tenhamos lágrimas, sofrimentos, tenhamos a certeza plena e absoluta que isso tudo vai passar. E Ele está nos dando um alento aqui, ó. Vamos avante, seguirmos em frente. Se a gente tiver que tropeçar e cair, vamos cair para frente. Tá? Até nessa situação, quando tiver uma dificuldade pior, vamos para frente. Tá? Tropeça e segue em frente. Olha, para amanhã nós temos uma mensagem muito simples e objetiva. Ela intitula-se Simplicidade. Simplicidade. E aí, com simplicidade, nós estamos quase chegando ao final do livro. Boa noite, Hélio, seja bem-vindo, porque na próxima sexta-feira nós vamos estar com a nossa querida Flavinha, amiga espírita, e vamos falar de uma página só do livro, mas tem 3 mensagens curtas, mas profundas. Uma se chama Recado, outra Definições e outra Apelo. Eu já fiz a postagem lá do tema, pelo menos, né? Mas na sexta-feira, ou amanhã à noite, já faço a postagem da mensagem. Mas para amanhã nós temos a simplicidade para a gente conversar. Na segunda-feira, a penúltima mensagem, intitulada Canção do Tempo. E na terça-feira, como prometido, Cantiga. E, aliás, terça-feira nós vamos ter vai ser uma live muito especial. Ô, João Carlos, o João Carlos é o meu nerd preferido. Ó, a história dos 2 amigos já está no meu zap. Obrigado, João Carlos. Aí eu já faço a postagem dela, tá vendo? Francine, a mensagem já vai sair. Boa noite, Valéria, seja bem-vinda. Então, olha, amanhã nós temos simplicidade. Na sexta-feira nós temos a Flavinha com recado, definições e apelo. Na segunda-feira, Canção do Tempo. E na terça-feira, para finalizar, uma live fantástica com Cantiga.
E como promessa é dívida, eu vou cantar cantiga e vou trazer também 2 convidados nesta live. Não vão estar presentes assim ao vivo na live, né? Não vão estar presentes ao vivo na live, mas já me mandaram um vídeo que é fantástico, eu já vi. Nós vamos eu vou estar virando o celular na hora ali, depois eu vou fazer a postagem separada desse vídeo, porque realmente foi tocante, foi gratificante, e eu acho que fecha com chave de ouro o nosso Escalada de Luz. Realmente veio bem a calhar naquilo que eu... vou cantar assim, vocês vão... vou começar, e depois qualquer coisa vocês saem correndo, aí tá com tantas pessoas, de repente fala assim... Então, só tem uma pessoa, é o meu perfil particular aqui. Mas deixa pra lá, vamos lá. Nós vamos cantar, eu vou cantar porque foi promessa, né? Não vai ter fundo musical, vai ser no gogó puro. Mas depois vem uma surpresa agradabilíssima. Quem canta bem é a nossa querida Valéria, né? A Valéria é fantástica, tem uma voz maravilhosa. E realmente, quando vocês tiverem, né? Sigam lá o perfil Jovens de Arimateia, que ela faz o Evangelho no Lar. A Valéria acho que é cada 15 dias, né? Ela reveza com uma colega lá do pessoal do Jovens de Arimateia, e ela faz um Evangelho no Lar de domingo às 8 da manhã, e ela canta maravilhosamente bem, é fantástica. Eu vou cantar porque foi promessa, e eu cumpro minhas promessas, tá? Então, mas é só eu vou fazer 2 coisas, eu vou declamar a poesia, depois eu vou cantar e depois a gente vai comentar, tá bom? As gravações do Chico que a Flavinha divulgava nas lives, é verdade. Essas gravações do Chico eu que passei para a Flavinha. Era justamente das mensagens que a Flavinha postava, né? Realmente. Então é isso. Para amanhã faço um convite àqueles que tiverem disponibilidade. Temos aí uma concorrência, né? Na verdade, um colega aí, aqui de Araraquara, o Ariovaldo, me pediu para fazer uma palestra assim, de emergência para amanhã, no Instituto Eurípides Barçanufo. Já fiz a postagem desta palestra, e interessante, estava conversando com a Neuza hoje, o Ariovaldo, Luiz, estou precisando porque eu não tenho palestrante para quinta-feira, você pode fazer? Eu sei que às vezes você tem algum compromisso pelo encontro. Eu vi, não tinha, nós temos realmente o João Carlos, vai estar no Encontro Espírita amanhã com a Flavinha, a estreia dele como convidado nesta live. Já até pedi desculpas para ele, que eu não vou poder participar, pelo menos no primeiro tempo, né? Porque eu vou estar participando desta palestra lá no Instituto Eurípides Barçanufo, aqui de Araraquara. E eu fazendo uma limpa nas minhas mensagens, aí achei esse tema. A boca fala do que está cheio o coração. Achei interessante o tema, falei, deixa eu dar uma olhada nessa palestra que eu já tinha feito há muito tempo. E era realmente atual, muito atual. E conversando com a Neuza falou assim, você reparou, Aloysio, que hoje, né, no caso, agora há pouco, às 8 da noite, no GEAP Kardec de Américo Brasilense, um outro companheiro nosso falou também sobre o mesmo tema. Falei, nossa, eu não assisti, Neuza, que eu estava numa reunião, tá? Mas eu fiquei impressionado. Ele usar o mesmo tema, ele fez um complemento depois, mas é o mesmo tempo, a boca fala que está cheio o coração. Falei, nossa, aí tem dedo da espiritualidade, não pode ser, né? 2 pessoas sem combinar nada, uma palestra que eu já tinha feito há uns tempos atrás, acho que 2, 3 anos, e faz o mesmo tema, achei, olha, eu sei que você não vai, mas vou deixar, eu vou baixar depois, eu vou passar pro meu canal do YouTube depois, tá bom? Eu compartilhei, vai ser pelo Facebook do Instituto Eurípides Barçanufo. Deixa eu ver se está aqui, que eu já consigo até... Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui, que eu vou falar o perfil certinho, quer ver? Aqui que eu mandei pro pessoal, deixa eu ver onde está aqui, quer ver? www, né, facebook.com/Instituto Eurípides Oficial, tá? É só seguir lá, facebook.com/Instituto Eurípides Oficial. Quem quiser assistir ao vivo vai ser nesse horário às 8 horas.
Ou então eu vou baixar depois a palestra, vou subir no meu canal do YouTube, que é Reflexões Aloísio. Vai estar lá na playlist palestras, tá? Então quem não puder assistir, tá lá. Mas amanhã nós temos João Carlos na estreia pelo Encontro Espírita. Então fica esse convite também para que possam acompanhar nosso querido João Carlos, que vai estar debutando, não nas lives, porque ele já fez a prece no Taperinha, e amanhã nós vamos fazer um bate-ensaio, né, João Carlos? Para fazer um teste de câmera, tudo mais, de vídeo, de áudio. A gente vai fazer uma live teste, mas não vai ficar salvo, é só para fazer o teste, tá bom? E para a semana que vem, então, na quarta-feira próxima, dia 5, o lançamento do novo projeto que nós vamos estar iniciando. Eu vou estar, mais 2 queridas amigas, que eu não vou divulgar ainda, mas amanhã já a gente já está divulgando quem são elas, tá bom? É um projeto novo que a gente está fazendo, vamos dar início e pegando a base, vai ser a mesma, tá? Vou vir fazer as lives sobre um outro livro do Jerônimo, só que essas 2 amigas vão estar fazendo um outro projeto dentro desse mesmo projeto nosso. Vão trabalhando com outros trabalhos em conjunto, mas vamos estar todos juntos e misturado. Certo? Então vamos lá. Aqui nós vamos... Deixa eu ver se tem que falar mais alguma coisa. Já está no Zap as histórias dos amigos. Tá... Tá certo, deixa eu ver aqui, estamos precisando aprender, Marcelo, todo mundo aqui, Marcelo, todo mundo é aprendiz, viu? Que ninguém sabe nada, viu? Não, não é a Bárbara, não. Não é a Bárbara vai vir comigo, né, no encerramento do Minuto de Sabedoria, que vai ser no dia 25 de maio. 25 de maio, dia 24 de maio é a última gravação, que ainda estou terminando de gravar os áudios. Dia 24 de maio é a última gravação do Sabedoria dos Minutos, que é o nome que eu dei para o Minuto de Sabedoria. Quem está fazendo hoje, na verdade, é a Alessandra, que ela faz uma live curta, uma gravação, um vídeo curto, sobre uma mensagem do Minuto de Sabedoria por semana. E é um livro que eu sempre falo, às vezes a pessoa quer começar um projeto, pega o Minuto de Sabedoria, pega esses livros pequenos, mas tem uma mensagem profunda. Dá para você fazer live, dá até fazer palestra, tá? Fica a dica também. E então a Babi vai estar comigo no dia 25 de maio, ela já confirmou, e também o Marquinho Faria. Marquinho Faria é uma pessoa que tem feito a repostagem dele. Eu convidei já 2 pessoas aí, então dependendo também se elas vão poder vir ou não, mas se não puder, o Marquinho, a Babi e eu, e a gente faz aí uma live curta que a gente vai fazer no dia 25 às 8 da noite, apenas como fechamento desse projeto. E aí eu vou iniciar um outro projeto, mas vai ser histórias que serão contadas e serão postadas aos sábados pela manhã. Então, todo sábado vai ter uma história de um livro que eu estou pesquisando aí. Bom, então nós vamos agora fazer nossas preces. Aqueles que se sentirem confortáveis, né? Deixa eu desligar aqui, ligar o som. Aqueles que se sentirem confortáveis, podem colocar um copo com água. Convido então a todos neste momento para fecharmos os nossos olhos, tomarmos uma inspiração profunda e soltar lentamente, lentamente. Nós vamos, neste momento, mentalizar ao nosso lado a doce presença do nosso Mestre Jesus, esse amigo de todas as horas, que não mede esforços para nos proteger, nos amparar, nos abençoar. Somos gratos, Mestre, pela oportunidade que nos concedeste dessa existência, pelo dom da vida, por tantos corações queridos que conhecemos nessa existência. Felizes somos, Mestre, por ter o Senhor como nosso pastor, como nosso mestre e guia. Conduze-nos às paragens tranquilas, às águas cristalinas,
para que a gente possa passar por essas dificuldades no seu amparo, na sua proteção. Ampara cada um de nós que está aqui neste momento, os nossos entes queridos, os nossos familiares, os nossos queridos amigos que nos pediram preces, que estão em dores, sofrimentos, seja nos seus leitos, em suas casas, nos hospitais. Ampare os médicos, enfermeiros, atendentes, que não medem esforços a atender tantos pacientes. Ampara, Senhor, aqueles irmãos que estão partindo para o plano espiritual. Socorre também seus familiares que aqui restaram. Dê a eles o consolo da certeza de que a vida continua e que nada acontece sem a sua permissão e a permissão do Pai. Ampare os doentes de todas as regiões do planeta. Ampara também, Senhor, os velhinhos, os órfãos, os presidiários, aqueles que não têm o lar, que não têm o teto, aqueles que se encontram em aflição, em momentos depressivos. Ó Mestre, sabes melhor do que cada um de nós, onde há necessidade, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a sua mão amiga ampare esses corações. Cada um de nós ainda traz um pedido muito particular a lhe fazer, Senhor, que ele possa ser atendido de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. Rogamos ainda a equipe médica espiritual, na pessoa do Dr. Bezerra de Menezes, que possa fluidificar essas águas, colocando nela o remédio, o lenitivo e o bálsamo consolador, segundo as nossas necessidades mais íntimas. E assim, Mestre, somos gratos pela oportunidade de aqui estarmos. Somos gratos ao nosso querido Jerônimo Mendonça, que gentilmente emprestou o seu livro, as suas mensagens para as nossas reflexões. Somos gratos por cada um de vocês que está aqui presente, que esteve aqui entre nós, o que vai chegar depois. Corações queridos, irmanados neste pensamento e nesta oração que fazemos agora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações, livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Sueli, boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda. Leandro, boa noite também. Agradeço a cada um de vocês que esteve aqui. A live vai estar salva e estejam sempre conosco. Rose, a gente que agradece o carinho de cada um de vocês. A gente não tem palavras, porque na verdade é tão bom essa união, essa interação que a gente traz. É muito gratificante poder contar com cada um de vocês aí do outro lado. Tá? Eu desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas a embalar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.